Damos início à nossa rubrica de segunda-feira, Valor Seguro, hoje que tem como tema a poupança. Damos início a este espaço todas as segundas-feiras, Valor Seguro. Desta vez temos como tema a poupança, que é tão necessária num país como o nosso. Quem nos vem falar um pouco sobre a poupança é Luís Castro e Almeida, Dr. Luís Castro e Almeida, Diretor de Desenvolvimento de Negócio do BBVA, Doutora Andreia Madeira, Diretora de Comunicação e Marca do BBVA. Bem-vindos ao programa, Andreia, novamente. Dr. Luís, é uma estreia. Andreia, mais uma vez, uma segunda-feira, um tema que é mais do que atual no nosso país e com certeza que os nossos telespectadores estão bem atentos a tudo o que vai ser dito nos próximos minutos. É verdade, Maria. Começamos a concretizar os reptos todos que lançámos a semana passada. Vamos hoje falar de poupança, um bem e um valor tão necessário, sobretudo nos tempos que correm nesta conjuntura económica, por isso hoje trouxe reforços. O Luís Castro e Almeida, como disseste, é o nosso Diretor de Desenvolvimento de Negócio e é ele que nos vai falar um bocadinho daquilo que é a perspectiva, o olhar sobre a poupança e as soluções de poupança. Luís, tenho todo o prazer em ouvir o que tens para dizer, porque tenho a certeza que vai ser mais do que importante para todos nós, não só lá para casa, mas para aqui, para o estúdio também. Mas antes disso, seria interessante sabermos qual a opinião dos portugueses relativamente à poupança. Será que fazem poupança? Será que acreditam que a solução é poupar? Vamos saber isso nos próximos minutos com este Vox Pop que foi feito nas ruas do Porto. 50, 60, 70... Poupar, poupar e mais poupar. Todos conhecemos o abecedário da poupança. Como e porquê o fazer? Mas será que ainda se poupa? Ai, menina, que remédio! Poupar! Eu já poupei, eu acho que desde que me conheço, poupei sempre. Que remédio, não é? Uma pessoa que ganha uma reforma tão pequena tem que poupar mesmo. Em tudo, as idas ao restaurante, a despesa com os carros, a alimentação, um pouco de tudo. Poupo, olha, não compro certas coisas que havia de comprar e não compro, porque faz falta para o comer. Pelas maneiras possíveis. No tabaco, no café, nos transportes. Os portugueses, neste momento, estão a poupar mais, porque efetivamente nós vivemos num período de grande instabilidade, estamos perante um clima de bastante incerteza. Se os bancos são todos iguais? De maneira nenhuma. Hoje em dia a concorrência é grande, mas penso que a diferença entre produtos é muito pequena na prática. E se a opção de poupar for no banco, haverá informação suficiente? Eu acho que a informação que há neste momento está a ser bastante badalada e as pessoas, de facto, só quem não quer ouvir. Existe mais, em excesso. Acho que é informação bastante, as pessoas também que não buscam muito essa informação. Acho que há uma grande iliteracia financeira e as pessoas realmente também procuram um pouco informar-se. Poderia haver mais. A informação que existe é vasta, o número de produtos que estão disponíveis é muito amplo. Opiniões que divergem com uma única certeza. O porquinho mielheiro vai continuar a ter lugar na casa dos portugueses. Conseguimos então perceber alguma da mentalidade dos portugueses. Por acaso achei que ia ouvir mais portugueses a dizer que não conseguem poupar e que a vida já está difícil no dia-a-dia, que poupar é quase impossível. Estamos a falar de uma cultura também, a cultura da poupança ou a cultura do investimento e do gasto. Portugal, por norma, Luís, poupa? Portugal, por norma, é dos países que menos poupa. No entanto, os portugueses, em tempos difíceis, poupam. E, historicamente, durante os anos de crise, dos anos 70 e 80, os portugueses conseguiam poupar entre 25% a 30% do seu rendimento disponível. Portanto, os portugueses sabem poupar quando é preciso. E hoje em dia, como ouvimos na peça,
tem-se assistido a um crescimento da poupança. Ela atingiu níveis mínimos em 2008, onde a poupança representava só 7% do rendimento disponível dos portugueses. Hoje em dia vai em pouco mais de 10% e com tendência para continuar a subir. A razão por que o fazem é porque sabem que vão enfrentar tempos difíceis outra vez. Mas isso não é uma cultura de poupança. Cultura de poupança é, como ouvimos ali uma senhora, eu poupei toda a minha vida. Exato. E isso é que é uma cultura de poupança. E as pessoas, infelizmente, quando olham para o seu ordenado, dizem sempre que o meu ordenado não chega e não sei poupar, não sei como poupar, qual é a regra para poupar. Existe uma regra milenar e que hoje em dia ainda é atual. Uma pessoa deveria deixar 10% do seu ordenado disponível para poupança. Ou seja, contar com 90% do seu ordenado para fazer a vida que leva. E poupar para se precaver de alguma desgraça que lhe venha a acontecer. Nos dias que correm são muitas, não é? Ou para a reforma, porque as pessoas vão precisar. E as pessoas, infelizmente, todos nós temos com o dinheiro às vezes umas reações e uns comportamentos estranhos que não temos com outros bens na nossa vida e, no entanto, a forma de levarmos o dinheiro é a mesma com que levamos outras coisas na vida. Eu, quando vou ao supermercado, ou quando vai ao supermercado... Isso é um ótimo exemplo. Ou quando qualquer um vai ao supermercado, eu não vou comprar a refeição para o jantar. Eu vou comprar a refeição para o jantar e vou comprar bens para a despensa que eu não sei quando é que vou utilizar, mas sei que vou precisar deles no futuro e, portanto, estou a fazer... O dinheiro é a mesma coisa. Eu tenho que pôr de lado parte do dinheiro, ter a minha despensa, e a despensa, neste caso, onde se põe o dinheiro, é os bancos, ter a minha despensa para uma eventualidade, porque eu vou precisar dela. Eu sei que vou precisar dela em alguma altura da minha vida, ou é um filho que precisa de estudos para o dinheiro para o filho, há sempre alguma situação. Ou para a saúde, ou para a reforma, eu vou precisar dele. E então devo poupá-lo e devo ter essa cultura. Mas houve também nesta reportagem algumas declarações que me pareceram muito interessantes. Houve um senhor que disse muito bem que nós não podemos, nunca, eu acho que nos dias que correm, não podemos dizer que há falta de informação do que quer que seja, porque a informação está à distância de um clique. Mas muitas vezes nós não temos curiosidade suficiente para procurar, se calhar motivação suficiente para bater à porta de um banco e perguntar então o que é que eu faço a este dinheiro ou como é que eu consigo poupar no final do mês. Há formas mais certas de poupar do que outras? Não existe uma fórmula certa. Há uma regra de ouro que é diversificar. Mas quando se começa a poupar, normalmente começa-se com pouco e, portanto, aí não é possível diversificar. Uma pessoa, para diversificar os seus investimentos, precisa ter algum dinheiro. O importante é poupar, é ter uma cultura de poupar. Portanto, quando se começa a poupar, é começar por um produto só, e aí até pode começar, quando estamos a falar de montantes mais pequenos, pode começar por um simples depósito a prazo, pode começar por um PPR, que são produtos com subscrições pequenas, com montantes pequenos para se pôr, e depois mais tarde, à medida que o dinheiro for crescendo, já pode pensar em outras alternativas. Porque eu vi uma pessoa que dizia na peça que a informação hoje em dia é muito vasta, e é pela quantidade de produtos que hoje em dia os bancos têm 1001 produtos nas suas prateleiras, se quiser, já que estamos a falar, se falarmos de supermercado, os bancos também têm prateleiras, apesar de não as vermos, e há disponibilidade dos clientes em função do seu perfil de risco, em função do montante que tem para investir, portanto, produtos há. Informação sobre eles também há. E hoje em dia, até por força da regulação que viemos tendo nos bancos, até há excesso de informação para os clientes não terem qualquer tipo de dúvidas e às vezes temos clientes insatisfeitos com a quantidade de papel que recebem quando subscrevem um produto, pois são condicionantes legais e, portanto, a informação tem bastante. Luís, o nosso tempo já está mesmo a terminar. Nós recebemos algumas questões que foram enviadas para um mail que eu vou voltar a repetir para que lá em casa possam tirar todas as dúvidas. valorseguro@portocanal.pt, enviem-nos e-mails que com certeza vão ser esclarecidos aqui ao longo da nossa rubrica à segunda-feira. Algumas delas eu acho que já foram esclarecidas.
Há aqui uma questão que eu acho que nestes últimos 30 segundos, Luís, queria que fizesse aqui um esforço, uma ginástica e uma gestão, uma poupança de tempo. Aqui que diz o Gaspar Rodrigo, gostaria que me explicassem como é que em tempo de crise, porque eu acho que isto é uma pergunta que lá em casa fazem muito, onde as famílias nem dinheiro têm para pagar as contas no final do mês, será possível poupar? É possível poupar. É sempre possível poupar. É uma questão de mudar hábitos de vida, é uma questão de... Não estamos a falar de situações extremas de desemprego, não. Estou a falar de uma situação, uma pessoa que trabalha, que tem um rendimento, é sempre possível poupar. E que está estável, não é? Ponha os 10%. Ele começa a pôr os 10%, não sei quanto é que ele ganha, mas se ele seguir essa regra dos 10%, vai ver que poupa. Luís, André, muito obrigada pela presença no nosso Obrigada, programa. Maria. Para a semana... Para a semana vamos nos dedicar às empresas. Vamos falar de exportação, vamos falar de uma iniciativa que o BBVA está a desenvolver de divulgação de novos mercados. Vamos falar particularmente sobre a Turquia. E vamos continuar a falar destes e de outros assuntos e a levar aos telespectadores do Porto Canal mais sugestões e, sobretudo, mais razões para refletir. E eu vou daqui a pensar que tenho que poupar 10% do meu ordenado. Eu também. Olha, daqui a uns minutos, quando terminar o Porto Live, vou começar a pensar como é que vou fazer isto. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Maria. valorseguro@portocanal.pt, este é o e-mail para onde pode enviar as suas questões. Estamos, então, mais do que disponíveis para colaborar numa melhor vida financeira de todos os portugueses. Mas esta rubrica, este momento, não fica concluído sem antes tentarmos perceber como estão os mercados de uma forma geral. Damos início então ao mercado ao minuto. Esta semana certamente vamos ter outra vez a crise europeia a marcar a evolução dos mercados. Esperamos alguma estabilização devido aos novos governos, quer na Grécia, quer na Itália, dominados por personalidades com bastante credibilidade junto das instituições europeias, como é o caso do Sr. Lucas Papademos e do Mário Monti. No entanto, esta crise tem-nos surpreendido bastante, apesar de esperarmos alguma estabilidade, vamos ver como é que vai decorrer a semana. Vai ser bastante importante a colocação de dívida de alguns destes países periféricos, nomeadamente a Grécia, a Itália, Portugal e Espanha. Ao longo da semana vão haver colocações de dívida pública destes 4 países, portanto vai haver um escrutínio bastante grande sobre como é que vão decorrer essas colocações. Por outro lado, temos na vertente económica a publicação de dados do PIB de alguns dos países mais importantes da União Europeia, e nomeadamente de toda a União Europeia, em termos consolidados. Esperamos que os números saiam em linha com o esperado, porque um número ligeiramente abaixo confirmaria um double dip da economia europeia e que mostraria que as medidas de austeridade começavam a tomar algum peso no crescimento económico. Nomeadamente, gostaria de frisar que vai sair o PIB de Portugal esta semana. Vamos ver se o PIB do terceiro trimestre de Portugal conseguiu sobreviver às medidas de austeridade que foram já anunciadas há alguns meses atrás.